Procuro nas feições do teu rosto o mais puro dos teus sentimentos. Fito os meus olhos no teu olhar e encontro a beleza da luz do luar. É tão extenso o caminho que me leva ao teu olhar. Viajo nos sonhos mais belos que me emociona, me faz chorar. Quando vejo uma lágrima atrevida escorrer no teu rosto brando, é tão forte a emoção que transborda do meu coração. Num significado intenso que não podemos deixar passar, numa forma tão unida, pensamos no mesmo pensar. Então, esse poema, que está aqui no livro Só Amar, em versos, de Anobelino Martins. Com ele a gente abre o nosso programa hoje, Café com Poesia. Vamos conversar aqui, que ele está vindo lá da cidade de São Luís do Quitunde, uma bela cidade do interior alagoano, esse estado tão bonito, cheio de coisas belas. Muito bem-vindo ao programa. Uma satisfação recebê-lo aqui. Satisfação imensa, uma alegria. Vamos conversar sobre poesia, sobre esses livros aí, que é uma ousadia desse jovem aqui de São Luís do Quitunde. Uhum. Então, como é que iniciou assim a sua vida literária, o seu interesse pela literatura? Bem, tudo começa com o meu nome, né? Com o meu próprio nome. Eu acho que o telespectador já deve ter percebido que não é típico, não é comum. Anobelino Martins. E o meu nome é muito esquisito. Então logo eu fui muito estranhado quando cheguei no meu primeiro dia de aula lá na antiga escola Nossa Senhora da Conceição, em São Luís do Quitunde. E aí todo mundo achava esquisito o meu nome, porque geralmente era Adriano, Adeilson, nomes mais comuns. Aí quando chegava em Anobelino, aí eu, timidozinho, levantava a mão: presente, professora. Aí eu tinha que justificar a razão do meu nome. E aí o meu pai, o seu Abdias Martins, pernambucano, lá de Santa Maria do Cambucá, né, agreste pernambucano, ele colocou esse nome em mim porque tinha um violeiro que ele gosta muito de viola, de repente, e esse violeiro tinha o nome de Anobelino Anísio. E aí eu disse: bem, então vou procurar o significado do meu nome, né? E aí eu fui para a Biblioteca Municipal de São Luís do Quitunde, que ficava do lado da escola, da antiga escola Nossa Senhora da Conceição, que hoje funciona como a Secretaria de Educação. E ali eu fui procurar, frustradamente, né, de maneira frustrante, o meu nome, o significado do meu nome. Foi quando eu fui para os dicionários, para os livros, inclusive de lendas indígenas, na tentativa, na esperança de achar o significado do meu nome. Eu não achei o significado do nome Anobelino, mas eu achei uma coisa muito mais valiosa, Chico, que foi o gosto, o prazer pela leitura. Foi ali, naqueles livros da Biblioteca de São Luís do Quitunde, da Biblioteca Municipal de São Luís do Quitunde, que eu achei a graça na literatura. Então, a partir daí, eu comecei a escrever, comecei a criar histórias, porque como os meus colegas acabavam rindo de mim por conta do meu nome, eu acabava escrevendo histórias ali, colocando eles como protagonistas da história, das histórias que eu escrevia, sempre com teor de humor, sempre puxando ali para o lado da zombação, da brincadeira. Comicidade. Isso, era a minha defesa, a escrita foi a minha defesa para isso. Eu não diria que seria bullying, eu acho que não, era brincadeira mesmo, brincadeiras. Agora então, Anobelino, que era um repentista e tal, depois você chegou a conhecer, não? Não, eu já tive, inclusive, tentativas de conhecê-lo, mas também foram frustrantes, né? Eu não consegui encontrar o Anobelino, Anísio. E aí, como o meu nome, não achei significado nenhum nele, eu mesmo atribuí o significado. Qual é? Então, o que é que acontece? Eu ia na internet, quando chegou a internet, né? Logo eu ia para a biblioteca, porque ainda não havia sido popularizada a rede de internet com as lan houses, né? Então, a gente não tinha acesso ainda a isso. Então, quando surgiu a internet, quando chegou em São Luís, começou a se popularizar, que eu fui em uma lan house, eu coloquei lá no antigo Orkut, Anobelino, naquelas comunidades. Aí direcionou para uma página do Google, dizendo: você quis dizer Anofelino, que obviamente não tinha o meu nome lá. Aí quando eu cliquei em Anofelino, apareceu logo a foto de um mosquito
na frente da tela do computador. Aí tava lá, anophelina é um mosquito que transmite a malária. Nossa. Aí eu fiquei indignado com aquilo, disse, não, eu tenho que me colocar na internet. Foi quando eu abri o blog do Anobelino na plataforma do Blogspot, e a primeira publicação foi, entenda o significado do nome Anobelino. E aí eu coloquei lá, Anobelino é uma palavra de origem quitundense, que significa aquele que dá significado. Olha só. Anobelino significa aquele que dá significado, porque é através das palavras, essa é a missão que eu acolhi para a minha vida, de, através das palavras, significar as coisas, dar sentido aos complexos, ao peso da existência, através da poesia, através de todos os mecanismos que a literatura é capaz de nos proporcionar. O universo das palavras fez com que eu saísse do meu anonimato, digamos assim, do anonimato de um nome estranho lá no interior de São Luís do Quitunde, e desse a projeção de que Anobelino é sinônimo de escritor e escritor alagoano. Muito bem. Seu pai até profetizou, porque o repentista, que é um artista também, né? Um poeta, um poeta, né? Do improviso. Pois é, então, seu pai até profetizou, esse menino vai ser poeta. E deu Aí certo, botou né? o nome. E deu certo. Muito bem, além então desse livro, você lançou outros, né? Isso. Eu tive uma experiência religiosa muito forte lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição em São Luís do Quitunde. Aspirei à vida sacerdotal, fiz vários encontros vocacionais, participei muito ativamente da vida no seminário arquidiocesano aqui de Maceió, seminário Nossa Senhora da Assunção, e houve uma certa pressão de que eu publicasse alguma coisa religiosa, algo das vertentes do catolicismo. E aí eu publiquei esse livro aqui, o livro Corações ao Alto. Que vou mostrar aqui para o nosso Isso. colega e para os telespectadores. Então, esse foi o segundo livro? Segundo livro. Poesias Sim. religiosas. São poemas que falam sobre a beleza da fé católica, as experiências que este jovem aqui teve nos recônditos da igreja de Nossa Senhora da Conceição. E, claro, é um retrato da vida religiosa de qualquer pessoa, em qualquer paróquia aí mundo afora. E você passou quanto tempo lá? Eu passei em experiência vocacional mais de 4 anos. 4 anos. Aspirando, discernindo, e aí eu optei em realmente seguir a minha vida fora dos átrios da religião, claro, continuando com a atividade de leigo católico, mas sem mais aquela aspiração à vida realmente religiosa, né? De qualquer maneira, foi bom pela formação, não é? Sim, sem sombra de dúvidas. Muito importante, né? E o próprio gosto pela filosofia, que foi o curso que eu escolhi cursar, foi na igreja, foi no seminário que eu aprendi. E aí, só um detalhe, que eu não fui efetivamente seminarista, né? Eu não fui interno lá, eu fui vocacionado e passei vários domingos indo lá, todo domingo, tendo a minha formação, tendo o meu discernimento com o diretor espiritual. E aí eu acabei enveredando pelo caminho das letras através da filosofia, que é a minha formação, e através da docência, que é a minha profissão, né? Ser professor é aquilo que me motiva bastante no que diz respeito ao profissionalismo. Qual é a disciplina aqui, professor? Eu ensino filosofia, sociologia, história e ensino religioso. Né? Qual é o nível? Ensino fundamental. Fundamental. Isso. O ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino em São Luís do Quitunde. Aí depois, então, Os Segredos da Infância. Isso. Esse foi o outro livro que você lançou? Isso, foi o terceiro livro, foi em 2015. Foi em parceria com um grande amigo que eu estimo muito, um irmão, o Luiz Cleison, que inclusive já esteve aqui. Teve conosco aqui, falando inclusive do litoral norte todo, tal. Sim, grandes expressões da literatura alagoana que saíram da região norte. Tive a alegria também de assistir o programa. Lá, obrigado. E aí, então, esse livro aqui, qual foi o ano que você lançou? 2015. Vamos mostrar aqui também para os telespectadores. Isso. Os Segredos da Infância são retratos vividos por mim e por ele em dados momentos das nossas infâncias. Aí a gente conta as nossas traquinagens, as nossas aventuras, as nossas meninices. E aí o leitor que acompanha esse livro também pode perceber
o quão São Luís do Quitunde faz parte das nossas vidas e acaba conhecendo a cidade, conhecendo figuras do município. E a gente traz à tona justamente a beleza de uma infância não tão distante, né? Eu tenho 25 anos de idade, então uma infância não tão distante, mas que resguardava muitas coisas que infelizmente estão se perdendo, né? A beleza de brincar no quintal de casa, de se molhar na chuva, né? As próprias traquinagens, enfim, tudo isso a gente conta aí e sempre trazendo um teor de ensinamento. Essa obra ela é um livro em forma de cartas. Eu conto uma carta, eu escrevo uma carta para ele, conto um fato da minha infância e digo o que foi que eu aprendi com aquilo, seja de bom ou de ruim. E aí ele comenta esse fato e escreve sobre um episódio da vida dele. Vale lembrar que eu conheci Cleison já no ensino médio, então a parte da infância mesmo a gente não desfrutou um com o outro, a gente não se conhecia. Então foi a oportunidade de também conhecer um pouco mais de um amigo e ao mesmo tempo deixar que isso se estendesse aos nossos leitores. Então é um livro realmente muito cheio de alegrias, muito cheio de emoção, muito cheio de bom humor e ao mesmo tempo de muito ensinamento, né? É muito interessante essa coisa da memória da infância e que todo mundo vai ter, né? O garoto vai crescer um dia, enfim, ou a garota e vai ter essa memória, né? Da infância que vai acompanhar pelo resto da vida. E também dos valores, né? Da cidade do interior ou da própria capital, não tem problema. Mas os valores culturais são coisas que estão cada vez menos sendo propagadas, né? Exato. Então, agora a gente teve esse exemplo maravilhoso que foi a Copa do Mundo, que foi extraordinário, né? A diversidade cultural, não só o futebol, mas a diversidade cultural, as expressões culturais dos países, né? Então, a gente vê na Rússia, aquela fortaleza de cultura tal, de identidade, um técnico lendo poesia, lendo livros do Tolstói, de Dostoiévski, falando sobre eles, nas entrevistas para o esporte. Pô. Então, e o Brasil está empobrecendo nisso, em divulgar isso. Ela existe ainda que eles não vão conseguir acabar com isso. E com muita pluralidade, né? Com muita diversidade. Não tem política que consiga acabar, porque isso está na alma do povo, isso não consegue. Sim. Agora eles conseguem, deixa eu ver, subestimar essa capacidade, sim, abstrair, menosprezá-la, não mostrá-la, que é uma estupidez violenta, né? Mas, logo em seguida também, você trabalhou e lançou, junto com outro colega, esse livro. Isso. Inclusive, eu convidei o seu colega para ele também participar do programa. Isso, Isaac Lins. A gente lançou esse livro esse sábado agora em São Luís do Quitunde. Foi no dia 7 desse mês de julho, em São Luís do Quitunde. Então, já que ele também foi convidado, eu vou deixar para que ele faça aí às vezes e fale sobre esse livro, já que eu tomei aí um bloco inteiro. Não, de jeito nenhum. Um prazer enorme, imenso falar com você. Prazer. Você voltará ao programa outras vezes, né? E é um abraço enorme naquela cidade lá, sua de São Luís de Quitunde. De vez por outra eu vou ali no litoral norte, que eu adoro a minha terra, Alagoas, e ando viajando sempre e conversando com escritores. E você é um deles. Muitíssimo grato. Muito obrigado a todos e especialmente ao povo tão querido da amada cidade de São Luís de Quitunde, que a gente teve a honra de lançar todos esses trabalhos lá. É sempre uma alegria imensa poder dizer que esses filhos foram gestados e nasceram realmente na cidade quitundense. Muito obrigado. Já já a gente retorna, depois do intervalo. Já já. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral.
Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Dando continuidade, então, ao nosso programa Café com Poesia, a gente agora tem aqui o Isaac Lins, parceiro, amigo e parceiro do Anobelino Martins, e os dois se debruçaram aqui para produzir, né, este livro. Exatamente. E é sobre ele que a gente vai falar, e também sobre você, sua vida literária e tal. Mas, bom, vamos começar aqui pelo livro. Então, como é que surgiu essa parceria de vocês e tal para fazer o livro? O que é que motivou isso? Bom, Chico, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa, onde os grandes escritores já passaram por aqui, os grandes escritores alagoanos, e participar hoje é uma honra imensa. Muito obrigado. Bom, essa ideia do Política se Discute surgiu com um convite de Anobelino para mim. E nós nos conhecíamos na escola já desde o ensino fundamental, e ele apresentou essa proposta para nós falarmos sobre política. Ele habituou a me ver discutindo sempre política, enfim, nas conversas ali entre os amigos, e trouxe esse projeto. E o intuito dele é justamente romper com a máxima de que política não se discute. As pessoas comumente dizem que não gostam de discutir política ou que não querem, e nós trouxemos essa ideia de que política precisa se discutir, sim. Muito bem. E qual foi, então, o caminho para se discutir a política? À luz de quê? Ao pensamento de quê? Nós partimos das nossas experiências com as eleições que nós presenciamos, que participamos, e buscamos comparar a política em essência, aquela política na concepção grega que busca o bem comum, o bem para todos. E partindo dos escritores mais clássicos, por exemplo, é base para esse livro, Rousseau, Maquiavel. Então são escritores clássicos para que nós comparássemos a política que se apresenta aos dias de hoje e, fazendo esse comparativo, dizer aquilo que deveria ser e o que é, para que o eleitor possa entender o que a política de verdade oferece para ele e não o que nós estamos acostumados a ver nos dias atuais. Muito bem, que aí tudo isso que ocorre, a gente estava conversando no bloco anterior com a Anobelino e falando sobre a questão cultural e tal, né? E observa-se, muitas vezes se discute isso sem o entendimento de que isso é uma política. Sim. E, por exemplo, colocar isso sem dar uma transparência, sem divulgar, é uma proposta política. Existe um pensamento por trás disso, exatamente, né? O pensamento pode não ser aqui localizado, mas é um pensamento de quem quer vender outra coisa. Exatamente.
não é? Então, aí você vende um outro produto cultural que não tem a ver com você e o seu produto que tem a ver com todo um pensamento local, pode ser de São Luís de Quitumbe, pode ser de Maceió, de Alagoas, do Nordeste do Brasil, enfim, da América Latina. Existe uma maneira de se comportar diferente, um costume diferente. E isso às vezes é imposto pela política para não acontecer. A gente nota que os políticos, aqueles que nós chamamos no livro de politiqueiros, aqueles que buscam seus próprios interesses, eles geralmente atacam primeiro as bases da sociedade, as mais importantes. A cultura, que na cultura a gente encontra os valores de todo um povo, aquilo que aquele povo preza. A educação também é muito afetada. Você vê, hoje nós temos uma grande dificuldade no nosso país, que é a desvalorização da educação. Os nossos professores, por exemplo, são muito desvalorizados. E talvez por isso a própria cultura começa a padecer, começa a ser fragilizada. E isso é ruim para o povo e bom para aqueles que se beneficiam da ignorância deste mesmo povo. Muito bem, é isso. Então, vocês chegaram à conclusão, dentro desse trabalho, de oferecer esse produto para a comunidade, quer dizer, para o povo em geral, que isso aqui foi vocês tiveram discussões, ele tem formação em filosofia. Isso. E a sua? Eu curso Direito no SESMAC atualmente. Uhum. Então, a nossa preocupação nesse livro foi de fazer ele numa linguagem bem acessível, para que todos quantos venham a ler possam entender o que está aí. Porque hoje o debate político ele é muito científico e acaba tornando tão difícil conversar sobre essa coisa de esquerda, direita, e as pessoas mais simples, o povo, que é a grande maioria, acaba não entendendo. Então, nesse debate, nós buscamos fazer uma linguagem muito mais clara, mais simples, para que as pessoas entendessem. No nosso lançamento agora, no sábado que passou, no dia 7, nós vendemos os livros lá, procuramos também colocar num preço bastante acessível para que as pessoas também pudessem comprar e que nem o custo financeiro, nem a linguagem da própria obra fosse obstáculo para que as pessoas discutissem política efetivamente. Como é que está a receptividade do livro? As pessoas que compraram, teve um feedback, existiu? Sim, nós temos tido um feedback positivo das pessoas que já adquiriram o livro. O retorno é de que eles se sentem provocados a ler o livro, a discutir política e de que o texto está realmente convidativo, que é o que nós buscamos. Não deixar aquele texto pesado, aquele texto forçado, para facilitar para qualquer leitor. Então, hoje eu posso dizer que qualquer pessoa que lê esse livro vai entender a mensagem que nós tentamos passar, que é essa de que as pessoas participem da política para não se tornarem vítimas dela. Muito bem. Tá certo? Aqui em Maceió vocês vão lançar o livro também. Sim, nós estamos vendo uma data, ainda não tem uma data definida, mas esse livro surgiu inclusive de um projeto que nós fazemos na internet, no Facebook, na página Política se Discute. Lá, Nobelino e eu fazemos as lives, né? E conversamos sobre diversos assuntos da política. Então, toda a movimentação, todas as novidades do outro lançamento será divulgado lá também e nas nossas redes pessoais. Você quer colocar aí para o telespectador, para ele então localizar a página, como ele faz? Sim, no Facebook, @Política se Discute ou @Livro Política se Discute. Lá vocês vão encontrar esse conteúdo que a Nobelino e eu apresentamos e todas as novidades e como adquirir também este livro. Lá também o internauta pode fazer em uma interlocução, pode fazer, não é? Inclusive a página é aberta para que os nossos acompanhantes, os nossos seguidores nos sugiram temas. Né? Eles mandam as mensagens para a gente, vamos discutir isso, vamos falar sobre aquilo, e aí a gente marca uma live e realmente discute, ouvindo a opinião das pessoas, para ver o que é que a sociedade pensa e o que a sociedade anseia também da política e dos políticos. É muito interessante, aproveitando até, qual é a reflexão que você faz pelo momento que a gente está vivendo político no Brasil? Eu diria que hoje nós vivemos um momento muito crítico,
todos esses escândalos de corrupção mostram um grande descaso com a coisa pública. Mas eu diria ainda que esse é um momento crucial para a nossa política, sobretudo porque nós estamos em ano eleitoral. Seria o momento do povo reagir a essa bagunça que está aí, né? Essa politicagem. Em outubro nós vamos ter a oportunidade de dar uma resposta para essas pessoas, que nós não queremos mais essa política de poucos, e sim uma política voltada para todos. Então, apesar de ser um momento crítico, apesar de ser um momento doloroso, é também um momento de reação para que a população possa, assim, dar uma resposta positiva e buscar ter bons representantes no meio social. E assim, a inserção na política do pessoal mais jovem, como vocês e tal, da juventude, não é? Trazendo propostas de avanço, né? Outras alternativas políticas e tal, né? A importância disso. É crucial, é crucial. A participação política deve partir de todos, não só votando, mas também se dispondo para ser votados. A maior reclamação hoje do eleitorado é que não se tem opção. Geralmente as pessoas dizem, nós só temos os mesmos, né? São sempre os mesmos nomes. Então é preciso também que aquelas pessoas que se dizem boas, que se sentem boas ou vocacionadas para fazer o bem, coloquem o seu nome à prova, né? E o jovem, sobretudo, que tem uma força muito importante, o jovem tem disposição, o jovem tem inspiração, né? Os jovens escritores, enfim, os jovens acadêmicos precisam se colocar à prova diante da sociedade para que nós venhamos ter uma cara nova realmente, porque é isso que nós precisamos hoje. Muito bem. Aquela região ali do Litoral Norte é uma região muito rica de intelectuais, de escritores, né? Logo tem São Luís de Quitunde, depois tem Matriz de Camaragibe, Porto né? Calvo. Porto Calvo, lugares muito representativos, tanto no contexto histórico, de formação histórica de Alagoas, não é? Sim. Como também observando-se os intelectuais, as pessoas que ali viveram e tomaram um destino depois, naturalmente, foram embora daqui, mas deixaram uma marca significativa. Nós temos grandes intelectuais lá. São Luís, por exemplo, é berço de Pontes de Miranda, um jurista mundialmente conhecido. Sim, extraordinário. Então, Alagoas, eu digo muito isso, o povo brasileiro é muito inteligente, mas o povo alagoano é ainda mais. É certo. E vocês agora que estão surgindo, novos intelectuais, não é? Com um pensamento muito interessante e se propondo, né, a discutir tantos assuntos e principalmente essa questão da política. Eu te agradeço muito a sua presença aqui. E está aqui o programa disponível para o retorno quando você assim desejar. Muito e para a obrigado. gente discutir e falar mais, porque o objetivo do programa e da TV Assembleia é exatamente esse. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Uma satisfação, leve aquele abraço generoso para aquele povo maravilhoso lá de São Luís de Quitunde. Obrigado. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.